Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como se deu o processo de pré-modernismo no Brasil, tá ok? Primeiro, a gente tem que entender que o pré-modernismo não constitui uma escola literária, diferente do que muitos pensam. O pré-modernismo foi uma introdução à literatura e à arte modernista no Brasil. Porque nós sabemos que o modernismo em si só se inicia em 1922, com a Semana de Arte Moderna, tá ok? Então, o pré-modernismo ele começou a se tornar presente na sociedade brasileira nas primeiras décadas do século XX, tá ok? Então, o modernismo, o pré-modernismo, ele tem um caráter de ruptura. Ele quer romper com todos os padrões que a sociedade já tinha imposto até aquele momento. No entanto, o modernismo, em alguns autores, ainda persiste enquanto a literatura, porque nós temos, por exemplo, Euclides da Cunha, seguindo um caráter linguístico extremamente formal, estritamente rebuscado. Algumas literaturas falam que a escrita de Euclides da Cunha, ele usa muito termo barroco. Então, também é considerado uma literatura com estética barroquista. Tá ok? Então, Euclides da Cunha, ele foi um dos principais representantes do pré-modernismo brasileiro. Euclides, ele vai ser convocado para fazer a cobertura da Guerra de Canudos, que acontece no sertão da Bahia. Então, Euclides percebe que só um artigo de jornal não é necessário para cobrir a tamanha guerra que estava acontecendo. Então, ele decide publicar o livro. Ele chega ao sertão da Bahia com um determinado propósito e com uma determinada visão daquela região. No entanto, ao conhecer a população, ao conhecer a real situação do povo nordestino, ele percebe que aquilo ali é uma tamanha injustiça social. Então, ele decide no seu livro Os Sertões dividi-lo em 3 partes. A terra, para expressar a estrutura geográfica daquele ambiente, o homem, explicando as características pessoais e físicas do sertanejo, e a luta, mostrando a diferença social entre os militares e o povo. Nós sabemos que a Guerra de Canudos foi uma das mais horrendas da República Velha, e nós sabemos a quantidade de mortes que essa guerra proporcionou. Além de Euclides da Cunha, nós temos, por exemplo, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos. Eles vão tratar exatamente daquilo que a literatura até então não falava. As classes, as mazelas da sociedade, as classes sociais que foram rejeitadas pela própria sociedade. Augusto dos Anjos, ele vai tratar de uma poesia que tem um caráter até que meio parnasiano, mas ele vai tratar do pessimismo, da individualidade e, acima de tudo, da subjetividade do eu. Diferente de Lima Barreto, diferente de Monteiro Lobato, lembrando que Monteiro Lobato não era aquele Monteiro Lobato da literatura infantil, era um Monteiro Lobato da literatura adulta. Monteiro Lobato foi uma espécie de auxílio para aquela sociedade do interior de São Paulo, porque ele tratava especificamente daquela população que vivia à margem da sociedade. Da mesma forma com Lima Barreto, que ele tratava das mazelas da sociedade do Rio de Janeiro. Tá ok? Gente, eu espero ter ajudado vocês e é isso. Tchau!